Abaixo a leitura, pim. Andam por aí elementos suspeitos que se escondem nas sombras das livrarias e das bibliotecas e chegam a penetrar nas escolas para espalhar um vício terrível e abominável, especialmente junto dos mais novos, dos mais tenros, dos mais ingênuos, um vício que se chama leitura. Os passadores dessa droga dura, os dealers da leitura, transformam simples cidadãos em leitores, em mortos-vivos, em gente que entrega a sua vida aos livros, às histórias, aos romances, aos poemas, gente que se esquece de tudo mais. Por isso dizemos, abaixo a leitura, pum, abaixo os leitores, pim. O leitor é um doente, o leitor é um viciado, o leitor esquece tudo mais só para ler. Cuidado com eles, porque o pior de tudo é que a leitura pega-se. Cuidado com os leitores, afastai-os de vós, protegei os vossos filhos. Morra a leitura, pam! Uma geração que lê é uma geração que pensa. Uma geração que lê é uma geração que duvida. Uma geração que lê é uma geração que questiona. Uma geração que lê é uma geração que critica. Uma geração que pensa, duvida, questiona e critica, não engole qualquer patranha que lhe queiram enfiar. Não obedece, não se baixa, não se cala. Uma geração que lê e pensa é um perigo para a civilização ocidental e para o país. Abaixo os leitores, morra a leitura, morra, pum! Esta gentinha põe-se a ler em vez de trabalhar, em vez de verter o seu suor a bem do Estado, em vez de aceitar paciente e responsavelmente que lhe retirem a assistência médica, o subsídio de doença, a reforma, o teatro, a música, as cuecas, se necessário for. Esta gentinha que lê perde-se a interrogar as medidas necessárias e urgentes para o bem do mercado, dos bancos, dos seus acionistas, que são quem faz andar o país. Quem lê, ainda por cima, diverte-se, entretém-se. A ler, os leitores viajam e aprendem, e refletem, e riem, e choram, e sonham. Acabe-se com a leitura de uma vez. Morra a leitura, pim, pam, pum. A leitura faz conhecer personagens imorais, como o débil Carlos da Maia e a desavergonhada de Eduarda da Maia, sua irmã, e bruxas repelentes, como a Dama Pé de Cabra do Alexandre Herculano, ou a Belimunda do Memorial do Convento, seres inúteis e irreais, como o gato Zorbas, da gaivota e do gato que ensinou a voar, criaturas atrevidas, desobedientes, revolucionárias, como o João Sem Medo, o Pinóquio, o Tom Sawyer, o Oliver Twist, e loucos, como o cigano Melquiades e o coronel Buendia dos 100 anos de solidão. A leitura faz-nos viajar por lugares mal frequentados, como a Ilha do Tesouro, o Beco das Sardinheiras do Mário de Carvalho, ou os mares do Moby Dick, ou a Buenos Aires de Borges, ou a Paris do Marcel Proust, ou a Londres do Oscar Wilde, ou a Moscou de Tolstói. A leitura faz-nos rir de pessoas sérias e responsáveis, como o Conde de Abranhos, o Sancho Panza ou o escriturário Bartleby. E há que falar dos autores, meu Deus. Esses seres abjetos, os escritores que escrevem livros e livros sem um pingo de vergonha. Deviam ser presos, encerrados em jardins zoológicos, condenados aos trabalhos forçados, à morte, à cadeira elétrica. Camões, por exemplo. Era um marginal que andava sempre à espadarada. E se fosse só isso, ainda podíamos perdoar. A luta, a pancadaria, a guerra, não são reprováveis. Podem até ter uma função muito positiva na nossa sociedade. Mas esse tal Camões escrevia de espadeiradas. Escrevia estrofes e mais estrofes. Sonetos que enchem livros e que continuam a gastar papel, podia ser poupado para fazer pacotes de castanhas ou relatórios anuais da administração das empresas. E o Bocage dizia impropérios, palavrões, e até na poesia deixava a marca da sua pouca vergonha. Se escrevesse pornografia, nós aceitávamos esses palavrões. Tinham uma função social, mas poesia. E não esquecemos dessa histérica da louca Flor Bela Espanca, uma desavergonhada, essa grande doida que queria amar, deixai-nos rir. Se amasse o seu marido uma vez por semana, cumpria a sua obrigação. Se fosse amante do chefe lá do escritório, estava a contribuir para uma gestão equilibrada do produto interno bruto. Mas não, ela vertia nos versos o seu desejo de amar este, aquele e o outro, e o outro, e o outro. E lembremos Álvaro de Campos, que é uma invenção torpe, um sujeito que nunca existiu de facto, puro delírio, personagem frágil e contraditório,
E Ricardo Reis, que também não existia, nem Alberto Caeiro, nem Bernardo Soares. Tudo obra do delírio do Sr. Fernando Pessoa, que escrevia cartas de amor e devia ter tido vergonha e dedicar-se à sua profissão nobre, mas honrada de escriturário. De muitos mais escritores poderíamos falar, gente negra, que se deixa afundar entre palavras e só gosta de mexer na miséria e na lama. Gente carregada de maldade, que nos fala da queda dos anjos, de amores de perdição, de barrancos de cegos, de lobos que uivam, de versículos satânicos. E até quando escrevem sobre gente feliz, tem de ser gente feliz com lágrimas. E há quem os leia, quem sofra com eles, quem toque carinhosamente nos seus livros, sem saber que o veneno entra pelos olhos dos que leem e pelos dedos dos que folheiam. E depois da leitura de uma página por vezes, depois da leitura de um só parágrafo, já não há remédio. Eles já são leitores. Estão irremediavelmente apanhados pelo canto de sereia da leitura. A possibilidade de salvação é extremamente diminuta. Os livros deviam ser reciclados, transformados em letras de papel, em solas de sapatos, em bolas de futebol. Livrai-vos de os ler, ou melhor, queimai-os. Lembrai que ao longo da história tentaram salvar-nos queimando pilhas e pilhas de livros. Digamos com eles, abaixo os livros, abaixo a leitura, morra, bim! Os livros fazem-nos afastar da realidade, da economia, do mercado, do futuro. Uma ponte é feita com ferro e cimento e não com livros. No tribunal, o advogado não defende um criminoso com poesia. Na sala de operações, o cirurgião não abre os órgãos de um doente com um romance. Ninguém se deixa corromper por um soneto. Abaixo a prosa, abaixo a poesia, abaixo o ensaio. Pam! Morra a leitura, morra, pum! E temos de falar das bibliotecas, essas casas sombrias onde o vício é permitido. Pais, protegei os vossos filhos. As bibliotecas são autênticas salas de chuto, de porta aberta ao público, e estão carregadas de alto a baixo de livros. E os livros estão à vista. Pior ainda, os livros estão à mão de qualquer criança ingênua. Alguns até têm ilustrações, bonecos que tornam a leitura mais fácil e a perdição mais próxima. E o pior é que podem ser requisitados e levados para casa, para o seio da família, onde vão espalhar a sua ação desagregadora e malfazeja. Morra a leitura, morram as bibliotecas, pim, pam, pum. Mas nada de desesperos, ainda há esperança para o futuro. Por alguma razão, muitos dos nossos melhores e mais impolutos dirigentes só leem resumos ou extratos de conta bancária. Quanto ao resto, nada, nem uma palavrinha, nem uma linha. E quando lhes perguntam o que é que andam a ler, muito perspicazmente, eles inventam títulos de livros que não existem para lançar o engano e, quiçá, salvar alguém dos terríveis vícios da leitura. Sigamos o exemplo que muitos dos nossos dirigentes e gerentes e gestores nos apontam. Há que ter coragem de dizer bem alto: a leitura prejudica gravemente a ignorância. E sem ignorância o país não progride. Não crescem os juros, não se investe nas offshores, o Estado não vende empresas abaixo do preço a certos particulares, o preço da gasolina não sobe. Acabemos de uma vez com a leitura. Abaixo a leitura, pim, pam, pum. Se puserem um livro à vossa frente, caros amigos, cuidado, desviem o olhar. Não abram nenhuma página, pode bastar um verso para vos contaminar. Um homem que lê pode desejar viver num mundo melhor. Pode de repente sentir as lágrimas a correrem pela cara abaixo. Pode querer subitamente ajudar os aflitos. Pode abraçar estupidamente um amigo ou beijar os lábios de uma rapariga bela como um raio de sol. Por isso é preciso fechar as portas aos antros da leitura. Sabemos que pode parecer doloroso, mas é fundamental arrancar de vez os livros da mão dos viciados e impedi-los de ler uma linha sequer. Se for preciso, tapar-lhes os olhos. É preciso preparar o futuro dos nossos filhos, não lhes dar ilusões, nem sonhos, nem alegria, nem dúvidas, nem sabedoria, nem nada. Abaixo as bibliotecas, abaixo os livros, morra a leitura de uma vez por todas. Morra, pim, pam, pum.